Então, galera do oitavo ano, mais uma aula. A aula de hoje a gente vai estudar, né, sobre as rebeliões no Brasil emergenciais. Então, vamos aqui, né, galera do oitavo ano, mais uma aula. Então, aqui a gente faz um pequeno resumo, né, da aula que nós vamos ter hoje, né, ou seja, dessas rebeliões que ocorreram no Brasil, né, num período regencial. Em 1831, Ituné estourou uma grande revolta, né, na província do Maranhão, conhecida pelo nome de Balaiada. Havia muitos quilombos pelo Brasil, um deles estava, né, na comarca de Itapecuru, né, Mirim, no Maranhão, denominado, né, quilombo de Preto Cosme, né, referência a Cosme Bento das Chagas, um liberto, né, que havia reunido na fazenda de Lagoa Amarela 3.000 negros, né. Alguns autores, né, falam em 6.000, entre escravos e libertos. Durante a revolta, Comes tentou, né, se aliar aos líderes, né, balaios, mas eles se recusaram, né, tinham medo de perder o controle e provocar uma rebelião de escravos. A balaiada, né, foi apenas uma das rebeliões que marcaram o período regencial no Brasil. O padre Diogo Antônio Feijó, né, importante figura política da regência, né, chegou a afirmar em 1836 que o vulcão da anarquia ameaça devorar o império. Suas palavras, né, representavam muito bem o medo, né, dos governantes em relação às revoltas. Pensava, né, que tinha perdido o controle do governo do Brasil e tinha razão, né, em ter receio. São algumas dessas revoltas, né, que estudaremos, né, nesta aula de hoje. Então, aqui a gente observa, né, uma cronologia. Em 1825 nasce o príncipe Dom Pedro Alcântara, né, filho de Dom Pedro I e Dona Leopoldina, o órfão, né, da nação. O príncipe Pedro de Alcântara, né, era filho de Dom Pedro I, imperador do Brasil, e de Dona Leopoldina de Habsburgo, né, que morreu quando ele tinha apenas 1 ano de idade, em 1826. Né? Pouco tempo depois, em 1831, seu pai abdicou do trono do Brasil e correu para Portugal, né, para garantir o trono para sua filha mais velha, Dona Maria da Glória. A segunda esposa de Dom Pedro I, né, Dona Amélia de Leuchtenberg, né, foi com ele. Pedro, que tinha, então, apenas 5 anos de idade, né, passou a ser visto, né, pelo povo como órfão, né, da nação. Ele e suas irmãs foram criados, né, por um governista, né, por uma governanta, uma aiá, como se dizia, né, na época, e por José Bonifácio, né, Andrade e Silva, né, nomeado tutor por Dom Pedro, antes, né, de partir, né, liberto, né, condição social de um indivíduo, né, escravizado que havia, né, conseguido liberdade, órfão, né, filho que perde os pais, né, e tutor, pessoa, né, que cuida, né, dos interesses, né, do órfão. Aqui nessa imagem, né, Dona Leopoldina e seus filhos, né, ou seja, aqui nessa pintura, né, que a gente pode observar, de 1922. E aqui, né, nessa imagem, né, aqui, Dom Pedro, né, menino, sobre uma tela, né, ou seja, de 1830, Museu Imperial, Petrópolis, Rio de Janeiro. E a bandeira, né, imperial do Brasil durante, né, o primeiro reinado de 1822 1831, né, gravura, né, de colorida de Jean Baptiste, né. E 1826, né, morre, né, aqui é a cronologia do tempo, morre Dona Leopoldina, imperatriz do Brasil. E em 1831, Dom Pedro, né, primeiro abdica, né, do trono brasileiro em favor de seu filho, né, Dom Pedro de Alcântara. As regências, né, Dom Pedro de Alcântara, né, era uma criança, portanto, não podia governar. A Constituição de 1824 estabelecia
porque se não houvesse, né, alguém na família para exercer a regência, uma Assembleia Geral foi formada pela Câmara, né, dos Deputados e pelo Senado. E elegeria, né, uma junta de 3 regentes para governar até que o príncipe, né, completasse 18 anos. Mas os trabalhos, né, da Câmara e do Senado, né, estavam suspensos. Quando Dom Pedro abdicou, os políticos, né, que estavam no Rio de Janeiro, né, elegeram, né, uma regência trina provisória. 2 meses depois, em junho de 1831, foi eleita, né, conforme determinava a Constituição, uma regência trina permanente, né, que governou o Brasil até 1935. E a formação, né, de grupos políticos. Né, a situação do Brasil inspirava cuidados, né, parecia um barril de pólvora, ponto para explodir. De um lado estavam os restauradores, né, os caramurus, cidadãos, né, que queriam a volta de Dom Pedro I ao Brasil, de outros liberais radicais, né, conhecidos como exaltados ou jururubás, né, que pretendiam até instaurar uma república. Entre os dois extremos, né, encontravam-se os liberais moderados, ou chimangos, grupo com tendências políticas variadas, mas que almejavam manter a ordem, né, do império, a qualquer custo, preservando a escravidão e a integridade, né, territorial. Tarefa difícil, né, sem dúvida. Uma questão, né, que provocava debates acalorados, né, entre eles era, né, o da economia das províncias, a autonomia das províncias. Os liberais radicais e os moderados queriam, né, que as províncias tivessem mais liberdade para escolher seus presidentes e seus juízes, além, né, de poderem, né, elaborar suas próprias leis, desde que não fosse, né, contra a Constituição do Brasil. Já os restauradores, né, queriam que todas as decisões permanecessem centralizadas no governo imperial e nos órgãos, né, que constituíam como o Senado e o Conselho de Estado. Medidas, né, da regência trina permanente, né, os liberais conseguiram, né, algumas mudanças. Em 1831 foi criada a Guarda Nacional, uma corporação não militar, que agregava, né, os cidadãos ativos entre 25 e 60 anos, com uma função era manter, né, a ordem, entre outras tarefas. A Guarda Nacional podia ser convocada, né, em qualquer situação considerada, né, de desordem, como insurreição e rebelião, né, ou movimento popular. Ela era, né, convocada até mesmo, né, para resolver problemas como as forças policiais, com uma rebelião, né, de soldados, por exemplo. A guerra nacional proporcionou maior autonomia para as províncias, já que seus cidadãos ativos podiam, né, legalmente portar armas para controlar a população, incluindo, né, a população escrava. Aqui, né, nessa cidadão ativo, né, nesse contexto, todos os homens com mais de 25 anos de idade que fossem habilitados para as eleições. E a cronologia do tempo, né, em 1831, início do período regencial no Brasil, eleição na regência trina permanente, né, e a criação da Guarda Nacional. Nessa imagem, né, uniformes de major e coronel da Guarda Nacional, em 1840, né, inspirada, né, na instituição francesa de mesmo nome, a Guarda Nacional. Só foi extinta, né, no século XX, né, a fundação de Biblioteca Nacional Rio de Janeiro. E outra medida, né, importante da regência, né, trina permanente, foi o ato adicional, né, a Constituição de 1824. Por meio desse ato, as províncias, né, ganharam mais autonomia e a cidade do Rio de Janeiro, capital do Império, foi transformada, né, em um município neutro. Estabeleceu-se, né, também a regência una, né, o que significava que haveria, né, apenas um regente no governo do Império, que continuaria, né, a ser eleito por assembleia.
e, ao mesmo tempo, né, a morte de Dom Pedro I, né, do Brasil, e a quarta, né, de Portugal. Então, Dom Pedro, né, ainda era imperador do Brasil, né, quando seu pai, Dom João VI, né, faleceu em 1826, né, herdeiro, né, do trono de Portugal. Dom Pedro abdicou, né, em favor de sua filha, Dona Maria da Glória, na época com 7 anos de idade, com o compromisso, né, de casá-la com seu irmão mais novo, Dom Miguel. Mas Miguel, né, apoiado por sua mãe, Dona Carlota Joaquina, pela Igreja, né, Católica e pela Áustria, deu um golpe de Estado em 1828, anulando, né, a Constituição de 1826. Quando Dom Pedro I abdicou do trono, né, do Brasil, em 1831, voltou para a Europa e declarou guerra, né, a seu irmão. No conflito, né, se seguiu Dom Pedro, né, garantiu a legalidade da Constituição portuguesa, né, e expulsou Dom Miguel de Portugal. Em 1834, subiu ao trono com Dom Pedro, né, IV. Pouco tempo depois, né, doente, passou a coroa, né, para a sua filha, Dona Maria da Glória, né, que assumiu o trono como Dona Maria II. Dom Pedro I do Brasil e IV de Portugal faleceu, né, dias depois, em 24 de setembro de 1834, no Palácio, né, de Queluz, né? A morte de Dom Pedro, né, I representou o fim do Partido, né, Restaurador no Brasil. Membros desse partido, né, passaram a ser conhecidos, né, como conservadores. E, ao pôr fim, né, ao golpe do seu irmão e recuperar o trono para a sua filha, ele entrou, né, para a história portuguesa como um liberal que livrou o país, né, do absolutismo. Na história brasileira, contudo, ele é avaliado, né, como um monarca absolutista, né, e centralizador. E na cronologia, né, de 1833, né, a revolta de Carrancas, né, e em 1834, o ato adicional à Constituição de 1824, né, Dom Pedro I morre, né, em Portugal. E aí vem a regência una, né, Padre Diogo Antônio Feijó, de contexto liberal, foi eleito regente, né, em 1835. Sua vitória foi apertada, ganhando com pouco mais, né, da metade dos votos. Ele sabia que enfrentaria, né, a oposição ao seu governo e não se enganou. Revoltas explodiram, né, por toda parte do império, envolvendo grupos, né, diferentes e com objetivos variados. Parecia que o Brasil estava, né, a ponto de se dividir em vários países, como havia acontecido com a América Espanhola, na época das independências. Era preciso, né, muita cautela para enfrentar tantos problemas políticos, né, e o governo do padre Feijó, né, não conseguiu resolvê-los, né, doente e desprestigiado, né, renunciou, né, à sua função em 1837. E em questão do regresso, né, em 1838 foram realizadas novas eleições para regente, saindo, né, vitorioso o político pernambucano e conservador Araújo Lima, né, com o seu governo, representou um regresso à política, né, de centralização da época, de Dom Pedro I, né, e ficou conhecido, né, como regresso. Araújo Lima, né, o poder conhecido, as províncias para nomear, né, juízes de paz, né, que passariam a ser indicados pelo governo central sediado no Rio de Janeiro. Com as revoltas, né, se tornaram cada vez mais frequentes, né, e duradouros, né, os políticos, tanto conservadores quanto liberais, né, aliaram-se a ele. Araújo Lima foi regente até 1840, né, quando o príncipe Dom Pedro teve sua maioridade antecipada. Aqui, né, nessa imagem, né, ou seja, a caricatura, né, feita, né, por Manuel de Araújo, né, Porto Alegre, em que Feijó, não, volta para São Paulo, né, num dorso, né, de um burro, né, enchapelado, né, que vai deixando, né, rastro de sua passagem, né, de sua passagem. Então aqui a imagem, né, a caricatura, né, de Feijó. E
aqui, né, uma cronologia do tempo, o padre Diogo Antônio Feijó assume a regência una, né, e começa a cabanagem, né, no Pará. Em 1835, né, começa a revolta farroupilha, né, no Rio Grande do Sul, e estoura, né, a revolta dos Malés na cidade de Salvador, na Bahia, né, as revoltas regenciais, né. Então, revoltas explodiram, né, por todo o Brasil. A possibilidade, né, de que alguma província, né, se separasse, né, do Brasil, apavorava, né, os governantes. Caso isso acontecesse, né, alguma província, eles não tinham dúvida de que outras imitariam, né? Seria o fim, né, da integridade territorial do império. A elite política estava convencida de que era preciso, né, parar o carro, né, da revolução. A questão era como, né? As revoltas, né, envolveram os mais diferentes grupos sociais. Algumas revoltas, né, pretendiam conseguir maior liberdade para a província em relação ao poder centralizado, né, no Rio de Janeiro. Outras, a separação do Brasil e a criação, né, de um novo país. Outras ainda, né, não tinham objetivo definido, mas demonstravam, né, insatisfação com a política que existia. Nenhuma delas, entretanto, né, pretendiam mudar profundamente a estrutura da sociedade. E nenhuma propôs realmente, né, acabar com a escravidão. Muitos acreditavam que somente, né, o pequeno imperador teria, né, mantido o território unido até aquele momento. O regente Araújo Lima chegou a enviar, né, ou seja, retratos de Pedro de Alcântara para as repartições públicas, né, com a intenção, né, de valorizar a figura do futuro monarca. As revoltas mais duradouras foram a Farroupilha, né, na província do Rio Grande do Sul, do Rio Grande de São Pedro, né, atual Rio Grande do Sul, e a cabanagem, né, no Grande Pará. Mas houve muitas outras, né, reprimidas violentamente pelo governo, como a Sabinada, né, em Salvador, na Bahia, e a Balaiada, no Maranhão, ou seja, Grande Pará, província, né, imperial, né, que abrangia principalmente, né, os atuais estados do Pará e do Amazonas. Aqui nesse mapa, né, são as revoltas, né, regenciais, né, de segundo reinado do século XIX, como nós observamos aí nessa imagem, né, ou seja, a Grã-Pará, cabanagem, né, ou seja, as balaiadas, que envolve estados do Nordeste. Nós observamos, né, várias revoltas, né, carrancas, né, em Minas Gerais. Então, a gente observa aí onde ocorreu, né, ou seja, as revoltas nesse período, né, ou seja, regenciais no reinado. E a cronologia do tempo, né, as farroupilhas, né, proclamam, né, a República, né, de Rio Grandense, né, no Rio Grande do Sul. A cabanagem, né, o nome dessa revolta, que começou em 1835, faz referência, né, às habitações em que a população mais pobre, né, no Grã-Pará vivia, né, às margens, né, dos numerosos rios, né, cabanas. Os moradores, né, das cabanas eram, sobretudo, né, indígenas, negros e mestiços. A revolta, né, foi iniciada por grupos mais enriquecidos, né, da província, que queriam eleger seu próprio, né, presidente. Entre os revoltantes estavam, né, os fazendeiros e pequenos proprietários, como Félix Malcher, né, e Manuel Vinagre e Eduardo Angelim. Tropas imperiais, né, foram enviadas a Belém, né, para conter as manifestações e acabaram, né, por assassinar Manuel Vinagre, que contava, né, com grande apoio da população pobre. Inconformados, né, os rebeldes invadiram, né, e tomaram a cidade de Belém e elegeram, né, Félix Malcher, né, presidente da província. Este, né, que não queria romper, né, definitivamente com o governo imperial, né, mandou prender seu antigo aliado, Eduardo Angelim. E aqui nessa imagem, né, memorial, né, da cabanagem, né, em Belém, Pará, né, projetado, né, por Oscar Niemeyer, né, e foi inaugurado para as comemorações, né, de 150 anos, né, de revoltas, em 1885. Né, aqui a divisão, né, entre os líderes, né, enfraqueceu
ao movimento, né, que permitiu que as tropas imperiais recuperassem a cidade de Belém, 10 meses depois de ter sido, né, ocupada pelos rebeldes. Mas o movimento, né, de insurreição não acabou, como se esperava, né? Ampliou-se, né, pelo interior da província, né, com táticas de guerrilha. Os combatentes, né, no interior duraram até 1840, né, quando as tropas imperiais derrotaram, né, os revoltosos. Calcula-se, né, que quase 30% da população na província de Grã-Pará morreu nesse conflito, né? Foi um verdadeiro massacre. E veio as Sabinadas, né? Ou seja, aqui em cronologia do tempo, né? Padre Feijó renuncia o cargo, né, de regente, começa a Sabinada, né, na Bahia, em 1837. Em novembro de 1837, na cidade de Salvador, rebeldes, né, invadiram a Câmara Municipal e declararam, né, que Bahia estava separada do governo do Rio de Janeiro. O nome pelo qual, né, o movimento ficou conhecido, né, faz referência ao sobrenome de um de seus líderes, médico e jornalista, né, Francisco Sabino, que se tornou, né, secretário do novo governo. Havia opiniões diferentes, né, entre os líderes. Após a euforia, né, dos primeiros momentos, os rebeldes tornaram, né, sim, mais cuidadosos e decidiram, né, que ficariam no poder só até a maioridade, né, do futuro imperador Dom Pedro, né, que completaria 18 anos em 1843. Quando ele assumisse o trono, a Bahia voltaria, né, a fazer parte do Império do Brasil. Vários escravos e libertos, né, se apresentaram para servir nos batalhões, né, ou seja, mais os sabinos só aceitavam, né, os nascidos no Brasil. Os crioulos, né, como eram denominados, criaram, né, um batalhão denominado Libertos da Pátria, né, para agregar os negros. Os nascidos na África foram excluídos. Os sabinos não estavam, né, preparados, né, para se juntar a uma revolta africana, né, como o que havia ocorrido em Salvador em 1835, né, como veremos, né. E a repressão regencial, né, do governo regencial. As coisas, né, complicaram, né, para os sabinos, né, quando o major da milícia negra, né, José de Santa Eufrásia, né, declarou que eram os negros, né, que deveriam governar a república, né. A partir daí, os sabinos, né, não conseguiram controlar os soldados, né, e a multidão. As forças, né, do governo promoveram, né, um verdadeiro massacre, né, em Salvador. Em 3 dias, né, entre os dias 13 e 15 de março de 1838, né, os sabinos, né, foram despedaçados, né, mais de 1.000 pessoas, né, foram mortos, né, e outras 3.000 presas. Eles eram, né, sua grande maioria da população pobre de Salvador. E os líderes, né, como o médico Francisco Sabino, né, foram condenados à morte, né. Crioulos, né, que temos era utilizado, né, para denominar os filhos, né, de mulheres escravas, né, nascidos no Brasil, mesmo, né, que o pai fosse livre ou liberto, e em relação, né, com a sua cor. A balaiada, né, ou seja, ocorrido em 1838, nas províncias do Maranhão e do Piauí. A balaiada, ela foi revolta, né? Foi a revolta que mais envolveu diferentes grupos sociais, né? Teve início com uma disputa entre os grupos políticos, né, conservadores, que estavam, né, no poder, e os liberais. Os liberais, né, tinham um jornal chamado Bem TV, né? Daí serem chamados, né, assim pelos conservadores, os Bem TVs. Por sua vez, né, chamavam, ironicamente, né, os conservadores de cabanos. As brigas, né, políticas eram conservadores liberais dentro, né, da Assembleia Provincial e ganharam, né, adeptos entre, né, a população e os vaqueiros, né, os pequenos
agricultores e os artesãos, né? Por exemplo, declararam seu apoio, né, aos liberais. Eles queriam, né, acabar com o restauramento, né, forçado. O conflito, né, começou quando Raimundo Gomes, né, um vaqueiro que administrava a fazenda de um liberal, teve seus homens, né, recrutados à força, né? E a cronologia aqui do tempo, né? Ou seja, Pedro de Araújo assume o cargo de regente na revolta de Manuel Congo, em 1838. Quando conduziam uma boiada, né, Raimundo, com um grupo, né, de vaqueiros, invadiu, né, a cadeia e soltou seus companheiros. Né? Foram todos para o interior, onde organizaram, né, uma ofensiva contra os conservadores. Outro episódio, né, aconteceu com Manuel dos Anjos, que teve, né, seus filhos também recrutados à força, né, e suas filhas atacadas, né, por soldados e tropas provinciais. Manuel se revoltou e se tornou um dos principais líderes populares da rebelião, né, contra o governo. O nome Balaiada, né, faz referência, né, à sua ocupação artesão de cesto ou balaios. E quilombo, né, de Preste Cosme, né, ou seja, enquanto os balaios organizavam, né, sua revolta, outra frente, né, de luta surgiu, o quilombo de Preto Cosme. Cosme Bento das Chagas, né, nasceu na condição de escravo na província do Ceará. Pouco se sabe sobre os primeiros anos, né, de sua vida. Informações de 1838 o indicam como liberto, né, ou seja, e vivendo na comarca de Itapecurumirim, no Maranhão. Como vimos no início desses estudos, né, lá ele havia reunido, né, um enorme grupo de escravos e libertos. Conseguia, né, agregar os escravos pela força a obrigar, né, os senhores a conceder a carta de alforria a eles. No quilombo havia até mesmo, né, uma escola. Cosme sabia ler e escrever, né, coisa rara no Brasil, e tinha fama, né, de ser feiticeiro, motivo pelo qual era muito respeitado. Ele se auto intitulava, né, tutor, imperador e defensor, né, das liberdades. Em cartas, né, aos líderes bem-te-vis, Cosme propôs, né, uma aliança que não foi aceita, né? Governantes, proprietários, né, grande parte da população tinham, né, pavor de levantes, né, envolvendo escravos. Nas revoltas regenciais, escravizados e libertos foram usados, né, como soldados. Nunca eles, né, permitiram, né, atuar como protagonistas, né, como objetos e vontades próprias. Carta de alforria, né, quer dizer liberdade, né, concedida aos escravos através, né, de um documento escrito. E a repressão imperial, né, o envolvimento de escravos e libertos na revolta, né, mudou os rumos, né, da balaiada. Esses ameaçavam, né, da insurreição, né, apavorou, né, os bem-te-vis, que não queria de forma alguma abolir a escravidão. Era preciso impedir, né, que os negros pegassem, né, em armas e aderissem, né, à revolta. Mas, nessa altura, né, eles já haviam, né, perdido o controle da situação. A luta dos negros, né, se espalhou-se pelo interior do Maranhão. Embora os balaios, né, não falassem em si separado do Império, o governo central decidiu, né, atacar violentamente, né, o movimento. Em 1840, o coronel Luiz Alves da Lima e Silva, né, foi convocado para organizar a repressão. E, para tanto, né, foi nomeado, né, presidente, né, da província. Com a chegada, né, do general, a situação mudou de rumo e somente, né, os negros passaram, né, a ser perseguidos. Ele propôs, né, anistia aos líderes bem-te-vis, né, caso se juntasse a ele, né, para acabar com o movimento de Preto Cosme. Os líderes bem-te-vis, entre eles, né, o vaqueiro Raimundo Gomes, aceitaram, né, a proposta. Né. A anistia, né, quer dizer perdão, especialmente, né, o concedido pelo poder público, né, em relação aos delitos políticos.
E a cronologia do tempo, né, em 1838, proclamação da República, né, de Piratini, né, pelos farroupilhas. O resultado, né, foi desastroso, né, para os seguidores, né, de Cosme Bento. Em fevereiro de 1841, mais de 3 mil foram mortos, né, e outros milhares presos, entre eles Cosme. Foram negados, né, a eles o reconhecimento, né, de aliados dos balaiados e o benefício, né, da lei imperial de 1840. Foi condenado pelo crime de insurreição e enforcado em 1842. Revoltas e escravos, né, ou seja, as elites tinham verdadeiro pavor, né, das revoltas escravas. Não era paramento, né? Os escravizados eram a maioria da população em muitas regiões do Brasil. Naquela época, o risco, né, de uma rebelião geral era real, né, como havia acontecido, né, no Haiti no final do século anterior. Senhores, autoridades, né, imperiais, né, sabiam disso. Por isso, né, as rebeliões em que os negros estiveram, né, envolvidos, né, foram reprimidas violentamente, né, como a dos Malés, na Bahia, de Manuel do Congo, no Rio de Janeiro, e de Carrancas, né, em Minas Gerais, né, e que acabamos, né, de estudar, né, como a de Preto Cosme. E a revolta de Carrancas, né, ou seja, essa aí é a imagem, né, de escravos, né, costeiros, né, ou seja, aqui nessa revolta de Carrancas, né, de 1833, no município de Carrancas, né, na província de Minas Gerais, um grupo de escravos se reuniu, né, sob a liderança, né, de Ventura Mina, né, escravo, né, do deputado Gabriel Junqueira. A ideia era criar, né, um quilombo em alguma região de Minas. Para tanto, dirigiram-se, né, a outros fazendeiros de famílias Junqueira, uma das mais poderosas da província, para o arregimentar, né, ou seja, mais pessoas para o movimento. No caminho, né, entretanto, acabaram, né, por matar vários membros, né, da família Junqueira. As forças policiais, né, foram implacáveis em um conflito. O líder Ventura, né, e outros rebeldes, né, foram mortos. Dos sobreviventes, né, presos, 16 foram, né, condenados à morte por enforcamento. Cada um deles, né, foi enforcado em um dia diferente, na cidade de São João del Rei, em Minas Gerais, com grande presença, né, de público. Tratava-se, né, de um castigo exemplar com o qual o governo queria, né, demonstrar que revoltas desse tipo, né, não seriam toleradas. E aqui, né, ou seja, nessa cronologia, 1838, fim da Sabinada, né, ou seja, início da balaiada no Maranhão. Essa imagem, ou seja, vendeiras, né, com bolsa, né, de mandinga, né, aquarela de Carlos Julião, né, no século XVIII. Muitos escravos traziam, né, ao pescoço um colar e um amuleto, né? Um amuleto era um chamado de mandinga. Nele, né, era colocado talismãs, né, de proteção. No caso dos malés, trechos, né, do Alcorão. Então, aqui a gente observa, né, uma especialidade importante, né, dessa revolta, é que ela não foi noticiada em jornais. Eles a ignoraram, né? O objetivo era evitar o pânico entre a população livre e, ao mesmo tempo, não permitir que ela se tornasse, né, um exemplo para outros movimentos. Conforme mencionados, né, anteriormente, a quantidade de pessoas na condição de escravo era enorme no Brasil, né? Quase metade da população do Império, assim como era enorme, né, o medo das elites, né, de que elas ficassem, né, descontroladas. E veio a revolta dos Malé, né? Malé é muçulmano, né, na língua iorubá, derivava, né, do nome de Malé. No dia 25 de janeiro de 1835, estourou, né, uma rebelião na cidade de Salvador, na Bahia, que envolveu em torno de 600 revoltosos. Os líderes eram pessoas nascidas na África de religião muçulmana, né, conhecida como malés. Entre os revoltosos, né, havia escravos e libertos. Nenhuma pessoa nascida, né, no Brasil tomou
tomou parte, né, da revolta. Em suas reuniões, os malés organizaram, né, um levante, né, que deveria ocorrer às 5 horas da manhã do dia 25 de janeiro. O estopim para a revolta, né, foi a insatisfação, né, com as autoridades que reprimiam, né, suas manifestações religiosas, inclusive, né, tendo queimado uma mesquita, né, na freguesia da Vitória. Um dos objetivos dos malés era escravizar, né, os crioulos e os brancos, antes do horário previsto, né, entretanto, forças, né, policiais invadiram, né, uma casa onde cerca de 600 africanos se reuniam. Eles resistiram à invasão e saíram, né, pelas ruas da cidade, né, revestindo roupas, né, e amuletos islâmicos, como abadás, né, túnicas, né, brancas usadas pelos muçulmanos. E, portanto, né, papéis contendo, né, rezas, passagem, né, do Alcorão e bênção, né? A essas, né, se juntaram aproximadamente 600 pessoas. As armas, né, que portavam facões e outros objetos, né, cortantes. No entanto, né, não foram suficientes, né, para enfrentar as armas de fogo utilizadas pelos soldados, né, e foram derrotados. Resultado, né, 73 rebeldes foram mortos e dezenas de africanos receberam, né, penas de prisão, decreto, né, e açoite, quando foram, né, sentenciados à morte e enforcados. E a revolta de Manoel no Congo, né, essa revolta ocorreu no município de Pati, né, no Alfares, na província, né, do Rio de Janeiro, em 1838, né, como a dos malés, ela foi violentamente reprimida, né, pelo governo regencial. O objetivo dos mais de 200 escravos que se reuniram, né, era fugir e criar um quilombo nas matas, né? A Guarda Nacional e o Exército se uniram, né? E sob, né, o comando do coronel Luiz Alves de Silva, caçaram, né, e mataram e capturaram, né, os rebeldes. Manuel Congo, né, líder do movimento, foi condenado à morte, né, e enforcado. Daí ele, né, ter ficado conhecido, né, como Revolta de Manuel Congo. E a revolta, né, de Farroupilha, revolta, né, liderada pelos ricos proprietários de estância, né, de gado da região sul do Brasil. A Farroupilha foi a única, né, que colocou realmente em risco a unidade do Império, pois os revoltosos, né, queriam mesmo se separar do Brasil. E foi também a revolta que durou mais tempo, 10 anos. Quem eram, né, esses revoltosos dos Farroupilha? A maior parte, né, estava ligado, né, aos pecuaristas, né, criadores de gados e mulas, né, e produtores de charque. Charque quer dizer carne bovina, né, salgada e seca, né, ao sol. E política fiscal é aqui que determinava, né, as taxas, né, a serem, né, cobradas para o exercício, né, de alguma atividade produtiva comercial. A charque, né, era importantíssimo, né, para a população do Brasil, pois era alimento, né, muito apreciado, né, e uma forma de conservar a carne. Mas seus produtores, né, eram obrigados, né, a pagar um imposto, né, por toda venda que fosse realizada entre províncias do Império. Além disso, né, os pecuaristas do Uruguai vendiam, né, seu charque pelo mesmo preço e com as mesmas taxas, né, que os gaúchos, o que os charqueadores brasileiros consideravam, né, uma afronta. Além dos charqueadores, né, havia os criadores de mula. Somente, né, as resistentes mulas davam, né, cabo, né, da tarefa de transportar mercadoria em seus lombos, né, por regiões muito acidentadas, como morros, né, montanhas e serras. Os estancieiros, né, gaúchos, eram os principais, né, fornecedores de mula para todo o Brasil. E assim como os charqueadores, né, tinham de pagar tarifas, né, internas para vendê-las a outras províncias, né, do Império. E esse foi, né, um dos principais motivos, né, da revolta, né, Os gaúchos achavam, né, que o governo do Rio de Janeiro os exploravam, né, com esses impostos. Por esse motivo, né, pode-se dizer, né, que a Farroupilha foi uma revolta contra a política fiscal do Império do Brasil, né, contra o governo do Rio de Janeiro.
Nessa imagem, né, podemos observar tropas, né, de Muari, né, atravessando o rio. Aquarela, né, de Jean Baptiste, né, do século XIX. As mulas, né, foram os meios, né, de transporte importantes no Brasil durante os séculos 18 e 19, né, ou seja, que a Vila do Espírito Santo deu um sorriso, né, atual Jaguarão, né, no Rio Grande do Sul. Aqui a gente precisa observar que está na fundação da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. E a cronologia do tempo, né, em 1840, Dom Pedro II concede anistia aos líderes da Sabinada, e em 1841, né, o fim da balaiada, né, e as repúblicas, né, de Piratini e Juliana, né, ou seja, chefiadas, né, pelo fazendeiro Bento Gonçalves, os rebeldes, né, tomaram, né, a cidade de Porto Alegre, capital, né, da província do Rio Grande, né, de São Pedro, atual Rio Grande do Sul. Em 20 de setembro de 1835, o ano seguinte, eles proclamaram, né, a República Rio-Grandense, cuja capital, devido, né, às lutas na região de Porto Alegre, foi instalada, né, na pequena cidade de Piratini. Daí a origem, né, da denominação republicana de Piratini. Proclamado, né, seu presidente, Bento Gonçalves, né, foi preso pelas tropas regenciais nesse mesmo ano de 1836 e enviado, né, para o Forte do Mar, né, a cidade de Salvador, na Bahia. Mas, né, os farroupilhas, né, não desistiram. Eles tinham armas, né, e homens livres, libertos e escravos, e podiam enfrentar as forças do Império do Brasil, né? E assim a revolta durou muitos anos. Os rebeldes, né, chegaram a conquistar a província, né, de Santa Catarina, onde fundaram Efêmero, né, República Juliana, na cidade de Laguna. Efêmero, né, temporário, que dura pouco. Aqui nessa imagem, né, ou seja, era a carga, né, de cavalaria, né, ou seja, sobre uma tela de óleo de 1893, na pintura, né, que homenageia, né, a cavalaria farroupilha. Como, né, ocorreram, né, em outras revoltas desse período, os líderes da farroupilha entraram, né, em conflito entre si. Alguns, né, como Bento Gonçalves, queriam a separação total entre Rio Grande e o Brasil, e almejavam, né, a criação de uma república independente, a República Rio-Grandense. Outros mais moderados, né, como Davi, né, Canabarro, né, queriam somente mais autonomia e a abolição das tarifas alfandegárias entre as províncias. As divergências entre os líderes, né, farroupilhas, né, os enfraqueceram, né, e permitiram, né, que o negociador do governo fizesse, né, uma proposta de paz. A proposta, né, do Império de taxar o charque do Uruguai em 25% foi aceita, né, pelos farroupilhas. Era o fim, né, do governo republicano farroupilha e da revolta, né, que mais ameaçou a integridade, né, territorial do Brasil. E Dom Pedro, né, assume o trono, né? A Constituição do Brasil de 1824, né, determinava, né, que o príncipe só poderia assumir o governo do Império quando completasse 18 anos de idade, né? O que aconteceu em 1843. Mas em 1840, né, a situação estava muito complicada. As revoltas ocorridas no Brasil regencial, né, havia consumido, né, muito dinheiro e o tesouro imperial estava quebrado. Os liberais, né, que se encontravam na oposição desde a renúncia de Feijó de 1837, em 15 de abril de 1840, fundaram, né, o Clube da Maioridade, né, para que Dom Pedro assumisse o trono e o governo do Império. Ao ser perguntado se queria assumir o trono em dezembro, ou imediatamente, sua resposta foi: quero já. Era o começo, né, do segundo reinado no Brasil, com o imperador de 14 anos de idade, né, Dom Pedro II. Aqui, né, sagração, né, de Dom Pedro II, né, ou seja, que na imagem, né, Dom Romualdo Antônio, né, de Seixas, superior da Igreja Católica no Brasil, né, coloca a coroa, né, na cabeça
de Dom Pedro, né? Ou seja, no segundo plano estão as irmãs do imperador. Então, aqui, nessa imagem aqui, a coroação, né, de Dom Pedro II. E, na cronologia do tempo, ou seja, em 1845, né, a fim da revolta farroupilha, e no Rio Grande do Sul, né, e no início, né, do segundo reinado. Dom Pedro II enfrentou muitos problemas, né, no início do seu segundo reinado. Primeiro nomeou um gabinete, né, que ficou conhecido, né, como gabinete da maioridade, né, por ser composto, né, pelos políticos liberais que haviam, né, apoiado. Depois, né, convocou eleições para a Câmara dos Deputados. Os liberais, né, ganharam, né, com folga, mas foram acusados, né, de fraudar as eleições, utilizando-se, né, de meios violentos. Por esse motivo, né, eles ficaram conhecidos, né, como as eleições do cacete. Em proposta, o imperador organizou outro gabinete, dessa vez com os conservadores, né, e anulou aquelas eleições. Todo o segundo reinado, né, foi assim. Ora, o imperador convocada os liberais, né? Ora, os conservadores, né? Essa foi sua estratégia, né? Ou seja, para conseguir equilibrar, né, a política do império. Uma das medidas, né, de conciliação de Dom Pedro II para conseguir, né, a paz e manter, né, o império territorialmente unido, né, foi negociar com os líderes, né, das revoltas, propondo, né, o perdão por seus crimes. A anistia, né, os líderes da Sabinada, entre eles, né, o próprio médico Sabino, cuja pena de morte foi suspensa, e negociou, né, por intermédio do Barão de Caxias, né, ou seja, a rendição dos líderes, né, da Farroupilha, né, que não haviam sido presos. E aqui, né, agindo, né, dessa forma, Dom Pedro II conseguiu aliados, né, e fez com que sua política, né, de governo desse certo. O Brasil manteve a unidade de seus territórios e assegurou, né, a continuidade da escravidão. A Farroupilha, né, não foi a última revolta desse período, né, o governo de Dom Pedro II ainda teve, né, de enfrentar revoltas liberais de 1842, que aconteceram, né, em São Paulo e Minas Gerais, motivados, né, pelo descontentamento, né, dos liberais com a anulação das eleições de 1840. Elas foram, né, facilmente derrotadas, mas houve outra mais difícil, né, de ser enfrentada, né, que foi a Revolução Praieira, né. Então, aqui, nessa imagem, né, Dom Pedro, né, é sagrado, né, por indígenas, né, da terra e divindades, né. E a praieira, né, um risco, né, para o Império. Em Pernambuco, né, como em todas as províncias do Império, conservadores e liberais, né, disputavam, né, o controle político. Mas algo novo aconteceu, né, quando entraram, né, em cena novos elementos, como os comerciantes, novos proprietários de engenho, lavradores e intelectuais, advogados, entre outros, né. Criou-se, né, um terceiro partido, o dos liberais radicais, né, que fundaram o Partido Nacional de Pernambuco, com tendência, né, republicana. Elas organizaram, né, um jornal de oposição, o Diário Novo, impresso, né, em uma tipografia localizada na Rua da Praia, do Recife. Por esse motivo, o nome dado a essa revolução foi a Praieira. Os adversários do Partido da Praia, né, foram denominados guabirus, né, ou seja, como escreviam na época, gabiru, uma espécie, né, de rato. Os praieiros, né, os consideravam, né, ladrões dos cofres governamentais. O Partido Nacional de Pernambuco elegeu amplamente, né, a maioria na Assembleia Provincial de 1840, né, dominando a política por 3 anos. Mas as reações começaram. O outro problema estava, né, nas cidades onde, né, as grandes casas mercantis, né, estavam nas mãos de comerciantes portugueses e ingleses. Lembrando, né, da Constituição de 1824, uma de suas determinações foi de tornar cidadãos brasileiros todos os portugueses, né, que tivessem permanecido no Brasil. Depois
da independência. Ocorreram, né, em fins de 1847, no ano seguinte, né, movimentos contra, né, esses portugueses, movimento anti-lusitanos. Aqui, né, essa imagem é a Rua da Cruz, né, da gravura de Emily Bausch, né, de 1852. Né? 4 anos antes, né, da confecção desta gravura, a capital de Recife havia sido, né, tomada, né, pelos revoltosos praieiros, né, e insatisfeito, né, com a política imperial e aqui é do Instituto, né, Ricardo, né, Recife, Pernambuco. Eram, né, muitos interesses, né, diretamente diferentes, né, em conflito, né, os grupos não se entendiam. A situação ficou dramática quando, em apenas 7 meses, foram nomeados, né, e destituídos, né, 5 diferentes presidentes para o governo da província. A gota d'água foi a nomeação de um político conservador de Minas Gerais para a presidência da província. E, em resposta, em 1848, os praieiros organizaram um movimento que contou com a participação de pequenos lavradores, né, vaqueiros, grupos populares e intelectuais. Achando, né, que a população de Recife os apoiaram, e os praieiros chegaram, né, a se organizar para atacar um grupo, né, de 1.500 homens, liderado pelo capitão Pedro Ivo Veloso da Silveira, né, invadiu a cidade e chegou perto, né, do Palácio do Governo. Mas a ajuda da população local não veio. O ataque foi um fracasso, né? As tropas imperiais derrotaram os revoltosos, né, que foram obrigados a abandonar Recife. Muitos foram mortos, né, outros presos, e os demais, né, que se dirigiram para o interior, derrotados. E veio a consolidação, né, do regime imperial. A derrota da praieira, né, marcou definitivamente a vitória do poder imperial sobre o poder regional. O império estava em paz e o Brasil consolidado, né, como um país independente. Sua integridade territorial e a escravidão estava assegurada. Entre o fim da Revolução Praieira, em 1848, o início da Guerra do Paraguai, em 1864, o Império do Brasil, né, ficou em paz. Dom Pedro II, né, governava o Brasil e se consolidava, né, como uma monarca culto, né, ligado às ciências e às viagens. Né, sua popularidade estava em alta. Os cafezais, né, trabalhados, né, por mão de obra escrava, se espalhavam cada vez mais, né, por regiões do Sudeste e garantiam, né, a saúde financeira do Império. O Brasil, né, se tornou o maior produtor de café do mundo. Aqui nessa imagem, né, que retrata Dom Pedro II em sua intimidade, né, em uma situação cotidiana, né, comum, representando a pacificação, né, do Brasil imperial após as revoltas, né, regenciais. Então, galera do 8º ano, essa foi mais uma aula de história. Até a próxima.